Hoje nós vamos começar a nossa aula número 16, que corresponde ao capítulo 8. Nós vamos tratar então de forças internas. Em função do nosso semestre atual, que está um pouco reduzido, então essa deve ser a nossa última aula. Assim, ela também será reduzida, como ocorreu no capítulo 6 também, em função do nosso horário. No semestre 26.1, essas duas aulas vão ser ampliadas. Certamente vocês vão necessitar de um conhecimento um pouco mais aprofundado dessas duas partes da disciplina, e esses conhecimentos são aprofundados na estática 2. Então, vocês podem voltar aqui e aproveitar essas aulas também e o material que eu disponibilizo para vocês. Assim, no capítulo 8.1, nós vamos definir de forma teórica e traçar algumas partes importantes com definições matemáticas e desenvolvimento que vão determinar as forças internas de forma teórica e de forma algébrica. Assim, nós respondemos a primeira pergunta, o que são forças internas? São as forças envolvidas dentro dos elementos estruturais. É uma pergunta bastante intuitiva, né? A sua resposta. Mas os momentos também. Os momentos que são desenvolvidos dentro dos elementos estruturais, eles são forças internas. E isso ocorre naturalmente pelas forças externas que atuam nos elementos. E é interessante nós pensarmos que existe uma diversidade de forças externas, de diversas naturezas. Então, eu não vou aprofundar essa questão de forças externas agora, porque em resistência dos materiais vocês vão ver diversas formas de forças externas que atuam nos elementos estruturais e geram forças internas. Então, eu vou deixar esse aprofundamento para depois, embora em questão teórica não temos muitas coisas a dizer, né? São as forças gerais que podem atuar sobre um elemento. Então você tem forças de cargas de pessoas, carregamentos distribuídos sobre os elementos estruturais, vibrações podem também gerar forças externas, e além disso, quando nós temos uma incidência de calor sobre uma estrutura, isso pode gerar um efeito secundário que leva a forças internas também. Então, de modo geral, são essas. Especialmente nesse capítulo, os elementos que nós vamos tratar, eles são elementos esbeltos. E toda vez que eu tenho um elemento esbelto, eu tenho um elemento que eu vou pegar essa forma aqui de um cone, a gente representar isso, eles são elementos com essa característica. Então, eu tenho aqui uma área, que é essa área azul, e eu claramente tenho um comprimento aqui, que ele é muito maior que a dimensão das áreas. Se a área fosse quadrada, eu teria aqui então 3 dimensões, e claramente, no caso aqui a altura, ela é de todas as partes desse elemento estrutural a maior. Então, toda vez que eu tenho isso, eu tenho um elemento esbelto. No caso deste capítulo, nós vamos tratar de vigas, como já está dado nessa imagem. Então, quando nós pensamos nisso em elementos bidimensionais, nós temos então estruturas como essa. E o que nós vamos fazer inicialmente é um corte nesta estrutura, e o corte dessa seção vai nos mostrar uma seção transversal. E nessa seção transversal nós vamos identificar alguns elementos. Mas antes de identificar esses elementos, nós precisamos pensar em duas coisas. Primeiro, que essas forças vão ser aplicadas no centroide da estrutura. Então, mesmo desconsiderando essa parte aqui da estrutura, observem só esse trecho. Eu tenho aqui uma estrutura regular que tem uma altura, um comprimento, e o seu centroide vai ser localizado exatamente na metade da altura. Então, neste ponto, nós vamos colocar as forças. Além disso, isto que nós vamos fazer é semelhante às reações. Então, é semelhante à terceira lei de Newton. Então, semelhante às reações. No caso aqui, as reações pensando na terceira lei,
onde eu tenho força aplicada e uma reação a essa força. Então pensem no seguinte, esse elemento está unido. Quando nós traçamos um corte aqui, mas um corte imaginário para separar essa seção, para esse elemento estar em equilíbrio, eu necessitaria ter aqui uma força normal que aponta em uma direção e uma outra que aponta na direção, no sentido oposto. Então, quando eu tenho essas duas forças N, essas forças normais estão equilibrando a minha estrutura, porque afinal ela era uma estrutura única. Então, quando eu separo ela, provavelmente eu tenho forças atuando. Da mesma forma, eu tenho forças V, que são as forças verticais, que vão atuar também nesse elemento. Então, forças contrárias, uma em um sentido e outra no outro. E ainda eu tenho momentos. Então, os momentos também vão ser inversos. E a esses elementos eu vou dar nomes. Então, N vai ser chamado de força normal ou axial, o V de força de cisalhamento, ou força cortante, e o M de momento fletor. Cada uma dessas forças vai gerar um tipo de deformação. Então, quando eu tenho forças normais, eu gero deformações axiais. E aí observem que se os elementos apontam no mesmo sentido, eu tenho a tendência de anular essa força. Embora eu também poderia ter aqui uma compressão, mas na nossa aplicação nós vamos pensar em anular. Quando eu tenho deformação por cisalhamento, eu tenho um corte na estrutura, então eu tenho deslocamento vertical dos seus pontos. E quando eu tenho momento fletor, eu vou ter a tendência de giro, onde uma parte vai ser tracionada, as fibras inferiores vão ser tracionadas e as fibras superiores vão ser comprimidas neste exemplo, ok? Quando nós pensamos agora em 3 dimensões, vamos ter as mesmas estruturas, as mesmas forças e reações, só que elas vão aumentar em número. Então eu tenho maior quantidade de forças aqui cortantes, agora eu vou ter 2 forças de cisalhamento e uma força normal, e eu vou ter 2 momentos a mais. Mais uma atenção especial é dada ao momento que ocorre no eixo. O momento que ocorre no eixo tende a girar o eixo em sentidos opostos, e isso vai promover uma torção. Então eu tenho aqui um momento que promove uma torção. É uma deformação por torção, e isso vai ser um momento de torção nessa estrutura. Nós também não vamos aprofundar nesses conceitos agora, ou melhor, nos conceitos não, o conceito é simples, é esse, mas nós não vamos fazer cálculos nesse semestre com forças em 3 dimensões. Então, nós vamos traçar uma rota para determinar alguns detalhes importantes nessa avaliação de forças internas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é escolher um local, determinar o local da estrutura no qual nós vamos realizar este cálculo. Depois disso, nós vamos cortar a seção transversal dessa estrutura e dividir ela em 2 partes, uma esquerda e uma direita. E a partir disso, nós vamos escrever as equações de equilíbrio dessa estrutura. É interessante notar o seguinte: eu trouxe esses pontos aqui, onde eu tenho elementos retos, eles suportam tração. Esses mesmos elementos também são suscetíveis à flambagem, então eles podem fazer esse movimento. Tenho aqui uma estrutura linear e ela pode flambar, que é seguir esse sentido pontilhado aqui. Isso é a ideia de flambagem. Então essas estruturas, quando elas estão de pé, quando elas são verticais, elas são suscetíveis à flambagem. Toda vez que eu tiver momentos fletores, eles vão ser importantes. Já as forças de cisalhamento nem sempre são importantes, mas quando eu tenho materiais frágeis, isso sim torna essas forças importantes, porque em materiais frágeis essas forças podem cortar o material. Então, nesse caso, elas vão se tornar relevantes. Então, a partir disso, nós já vamos aplicar esse conceito de forças internas. Com esse exemplo aqui, que é o exemplo 7.1, e eu já quero trazer diretamente a ideia aqui, que é a seguinte. Ele já deu o corte aqui na seção D.
Então ele quer saber quais são as forças internas que atuam nessa seção, nessa estrutura. Observem que essa estrutura aqui é um abridor de lata. Quando você promove uma força aqui para cima, esse abridor pode tender a romper nesse ponto D. Então, por isso, esse ponto é importante. Além disso, quando nós fazemos o corte, nós vamos ter uma figura como essa. Então, em um sentido, eu vou ter, ou melhor, em um lado eu vou ter forças apontando para baixo e para dentro e o momento horário, anti-horário. Do outro lado, o momento horário e a força apontando para cima e para fora. Então, essa é a ideia que nós vamos levar. De outra forma, nós podemos pensar que o momento do lado esquerdo leva a um giro horário, assim como a força cortante. Essas duas forças de cisalhamento aplicadas, elas tendem a girar a estrutura no sentido anti-horário também. Então, assim, nós vamos ter aqui as forças que atuam na estrutura. Pensem que nós temos dois apoios em C e em B, e são os únicos apoios que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui um apoio em C, que exerce uma força para cima, e em B para baixo. Porque quando você puxa esse abridor para cima, ele vai tocar essa tampa por baixo. Então, a força de reação vai ser para baixo e não para cima. E isso vai nos levar a uma estrutura como essa daqui, onde eu tenho, as distâncias já eram dadas aqui, né? Mas agora eu tenho aqui o sentido das forças internas. Então, ó, o momento no ponto D, girando anti-horário, a força de cisalhamento V também vai tender a girar anti-horário e a força axial no sentido interno. Então, a partir disso, a primeira coisa que nós fazemos é determinar o somatório aqui de momentos e de forças. Então, para um somatório de forças verticais, eu tenho aqui CY menos BY mais 10. Observem que a força 10 atua no sentido para cima. De modo semelhante, nós podemos calcular os momentos e em relação ao ponto C, e assim nós conseguimos descobrir qual a força aplicada. Então, observem que eu tenho primeiro aqui uma distância de 12 vezes BY, e depois eu tenho uma distância de 12 mais 58, que dá 60, 70 mais 14, 84. Então, 84 vezes 10. BY gira negativo, gira horário, e 10 newtons gira anti-horário. Então, ele é positivo. A partir disso, nós conseguimos descobrir qual é o valor de BY, né, que vai ser aqui 84 vezes 10 dividido por 12. Então, 84 dividido por 12, isso vai dar 7 vezes 10 vai dar 70. Então, eu tenho aqui 70 newtons. Substituindo na de cima, eu vou ter menos 70 mais 10, que vai dar menos 60. Passando para o outro lado, isso dá 60. Então, CY é 60 newtons. A partir disso, nós podemos aplicar esse conceito de forças internas da seguinte forma. Eu vou escolher um lado da estrutura, e a partir do lado que eu vou escolher, eu vou fazer o cálculo. Então, se eu escolher o lado da esquerda, eu vou fazer o cálculo só com essas forças. Se eu escolher, ou melhor, da direita, né? Se eu escolher o lado esquerdo, eu vou fazer o cálculo só com essas forças. Mas observem que eu tenho menor quantidade de forças aqui na direita do que na esquerda. Então, é melhor utilizar a direita. E então, utilizando essas estruturas, observem o seguinte: para calcular a força V e a força N, necessariamente eu preciso do eixo da estrutura. Então, porque N atua no eixo dela, né? Então, eu preciso desse eixo. Então, agora nós vamos utilizar a figura da direita. Então, para o somatório aqui das forças N, ou melhor, das forças normais que estão aqui no eixo T, eu tenho então o N apontando para a esquerda, e o 10 aqui, ele tem um ângulo de 30 graus. Então, eu preciso decompor esse 10 com o seno. E quando eu fizer isto,
ele vai apontar para a esquerda. Então, eu vou ter aqui um 10 negativo vezes o seno de 30. Depois eu tenho o somatório das forças em N, que são as normais. Então, eu tenho o VD, que aponta para cima, mais o 10, que também aponta para cima, e agora eu vou multiplicar ele por cosseno de 30. Então, fazendo esses dois cálculos aqui, eu vou obter o seguinte: 10 seno de 30, seno de 30 é meio, vai dar 5, então vai ser menos 5 newtons. Agora 10 cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, então vai ser 5 raiz de 3 newtons. Passando para o outro lado ele vai ficar negativo, né? Então menos 5 raiz de 3 newtons. Agora, fazendo o cálculo dos momentos, então eu vou ter os momentos em relação ao ponto D. Observe que eu já tenho um momento aqui que gira horário. Então eu tenho menos um momento D, e a única estrutura que pode realizar um momento aqui é essa força 10. Como eu já tenho a sua distância horizontal, eu posso multiplicar pelo 10. Então eu vou ter aqui agora 58 vezes 10. Nós poderíamos também decompor essa força e aí utilizar a distância no eixo, né? Então eu ia precisar aqui calcular 58 dividido por cosseno de 30. E aí eu ia achar essa distância aqui. Então essa estrutura gira horário, ou melhor, anti-horário. Então eu tenho que o momento D vai ser 580 Newton milímetro. Então, ok, assim nós calculamos essa força interna. Agora nós migramos para o capítulo 8.2 para avaliar como essas estruturas atuam quando nós temos forças distribuídas. Então agora eu tenho forças internas em vigas retas. O que nós precisamos fazer aqui? Tomar o eixo y igual a 0 no centroide. Então observem que ele subiu o eixo e colocou aqui no centroide. O eixo x corresponde ao comprimento da viga, então é inteligente colocar ele no começo da viga. Toda força na direção menos j é negativa, então forças na direção j são negativas, que é uma coisa que já é intuitiva, e nós já fizemos isso o tempo todo. Então, determinar as forças internas em toda a viga é o que nós vamos fazer depois disso. Mas nós vamos traçar gráficos para fazer essa determinação. E esses gráficos, eles vão ser chamados de diagramas. Então, eu vou ter um diagrama de momento fletor e um diagrama de cisalhamento ou esforço cortante. Então, a nossa ideia agora é fazer os mesmos cálculos, mas para esta viga que nós temos aqui agora. Então, observem que nós precisamos fazer o somatório das forças em Y e o somatório dos momentos. Então, em relação ao ponto A, as forças, nós precisamos calcular essa força distribuída. E aí, eu creio que nós já vimos anteriormente isso, né? Que essa força, ela é dada pela integral de w dx. Então, eu tenho aqui menos a integral de w dx de 0 a 6, porque está sobre a viga toda, mais o apoio A, mais o apoio B, isso é igual a 0. Então, essa integral aqui, basicamente é a integral de 0 a 6 de 100 dx. Né? Então, isso aqui vai dar 100x e vai dar 600. Eu sei que é simples de fazer, é só multiplicar a base pela altura, mas eu quero trazer essa parte formal para a gente se lembrar disso. Então, eu vou ter essa estrutura aqui. Ok. Agora, em relação ao momento, nós vamos ter o seguinte. No ponto A, eu tenho 4 vezes BY e
600 vezes a metade da distribuição. Então eu tenho 600 vezes 6 dividido por 2. Eu vou colocar dessa forma para ficar bem claro que nós estamos pegando a metade da viga. Então essa gira anti-horário e a outra gira, ou melhor, essa gira horário e o 4 gira anti-horário. Então fazendo isso aqui eu vou ter 3 vezes 6, que vai dar 18, e dividido por 4. Então 1.800 dividido por 4. Então esse meu BY aqui vai ser 4,5, então 450 em libras. A partir disso eu posso descobrir o valor do apoio A. Então meu apoio A será 450 menos 600, vai dar 150. Ok, feito isso, nós vamos traçar um diagrama para a viga inteira. Então, eu vou chamar de 1, essa primeira parte. E aqui nós temos o seguinte, nós vamos quebrar a viga antes do apoio B. Fazendo isso, nós temos então uma força para baixo, uma força interna para a direita e um momento anti-horário. E a partir daqui nós vamos realizar o nosso cálculo. Então, primeiro para as forças internas, ou melhor, para as forças verticais internas, eu tenho o seguinte, do lado esquerdo, vou ter que colocar aqui, esquerdo. Então, isso vai ser o seguinte, eu tenho um AY menos uma força de 100 vezes um X, que eu não sei essa distância, nós estamos quebrando a viga antes de B, mas não sabemos o lugar exato. E depois eu tenho o V, né? O V que atua aí nesse ponto. Então observe que nós não estamos chamando de VB, porque nós não sabemos o ponto exato. E isso precisa ser igual a 0. Então a partir disso, passando o V para o outro lado, nós vamos ter o seguinte aqui. AY é 150, então 150 menos 100x. Isso quer dizer que nesse intervalo de 0 a 4, eu consigo determinar qualquer força de cisalhamento através dessa equação. De modo semelhante, nós vamos calcular o momento neste lado da viga. E teoricamente nós estamos escolhendo o ponto D, né? Mas esse ponto D não é exatamente o ponto D, então é algo em torno desse ponto D. Mas, ok, como nós precisamos definir um ponto, né? Então eu vou colocar como se fosse o ponto D. A partir disso eu tenho um momento anti-horário e como eu estou calculando o momento em relação ao ponto D, todas as minhas forças vão olhar para a direita. Então é a força da direita em relação ao ponto D. Então eu tenho aqui uma força AY de reação vezes uma distância x que eu não sei qual é. E eu vou colocar isso então. Eu tenho AY vezes uma distância x. Depois eu tenho a força que está distribuída, que é essa força aqui. Mas como eu quebrei antes de B, em uma distância qualquer, que não é 4, é uma distância x, que eu não sei qual é. Então a força que atua aqui é 100x. E está escrito aqui, né? 100x. Mas essa força é distribuída, eu preciso concentrar ela. E onde que ela vai atuar? Ela vai atuar na metade da distância de x. Então ela vai atuar em x sobre 2. E agora eu vou multiplicar por x sobre 2. E aí acabaram as forças. Então observem o seguinte, isso aqui é um ponto confuso. 100x é esta força que está desenhada aqui, está escrito 100x. E o momento é o quê? É distância vezes força. Então 100x, eu vou até escrever aqui. 100x é a força. E x sobre 2 é a distância. Então, por isso que nós temos essa estrutura. E aí o momento é anti-horário, o AY vai girar horário e o 100 vai girar anti-horário. Então eu tenho agora essa estrutura aqui. A
partir disso eu consigo escrever uma expressão. E essa expressão vai ser dada por m igual a 150x menos 100 dividido por 2, que é 50, vezes x ao quadrado. Então essa é a nossa estrutura. Agora o que nós vamos fazer é quebrar o lado direito. Nós quebramos o esquerdo e nós vamos fazer a mesma coisa com o direito. Observem que eu poderia não ter feito isso. Eu poderia continuar usando o lado esquerdo, mas agora avançar o ponto de quebra. E agora o meu ponto D, observem que ele é depois do apoio B. E aí isso também dá certo, só que esse cálculo só vai ser válido para o intervalo de 4 a 6. Então, ok, nós vamos usar agora o lado direito, só para vocês verem que nós podemos fazer isso. Então, no lado direito eu vou fazer o somatório das forças também. E eu tenho ali um V para cima. E agora um detalhe. Esse é o ponto ruim de usar o lado direito. Se eu tenho uma viga com total de 6 unidades, e aqui eu tenho x, quanto sobrou desse lado? Sobrou 6 menos x. Então, essa é a distância. Então, a partir disso, eu tenho agora 100 mais 100 vezes 6 menos x, porque essa é a distância. A partir disso, o meu V ele vai ser dado por 600 menos 100x. Observem que a equação ela é diferente da equação que nós obtivemos em cima, o que mostra que ela vai dar outros resultados. Isso quer dizer que se eu aplicar aqui o ponto zero, ele não vai dar o mesmo, tá? Cuidado. Agora, de modo semelhante, nós fazemos para o momento nesse ponto D. Então, agora meu ponto D está à esquerda e eu tenho aqui um momento que gira horário, uma força de 100 vezes o 6 menos x. Então, de novo, isso aqui é só a força. E isso eu vou multiplicar pela distância, que é o mesmo 6 menos x, só que dividido por 2. Então, isso daqui é o D. Como essa força gira horário, então ela é negativa. Agora, então, eu posso escrever uma expressão, que vai ser 6 menos x ao quadrado vezes 100. Então, eu vou ter m, passando para o outro lado, isso vai ficar positivo. E então, eu tenho aqui 6 vezes 6 dá 36, dividido por 2 dá 18, vezes 100 dá 1800. Depois eu tenho 2 vezes 6 vezes x. Então, vai dar 12. 1.200 mais dividido por 2 vai dar 600. Então, 600x. E por fim, os 50x quadrado, porque é x vezes 100 dividido por 2. Agora os sinais, então. O 1.800, ele está negativo. Esse vai ficar negativo, esse positivo e esse negativo. É só desenvolver aqui a conta, né, que a gente vai achar esses valores. Então, 6 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes x. Esse menos vai ficar positivo por causa do sinal da frente. E depois eu tenho, então, o x quadrado. Ok. Nós temos, então, as quatro expressões que vão permitir o cálculo desses diagramas. Mas ainda nós podemos utilizar o lado esquerdo, né, como eu disse. E aí eu vou colocar aqui ainda. Então agora, se você utilizar o lado esquerdo, como que ficaria? Eu vou fazer só o momento. Então, o somatório dos momentos em relação ao lado esquerdo, observe como fica. Eu tenho aqui o ponto D, eu tenho um momento anti-horário. Então, eu já tenho esse momento aqui. Depois, eu tenho essa força aqui, que é o 100x.
Então 100x vezes x dividido por 2. Depois disso, eu tenho o A. Então esse A vai ser A vezes 100, ou melhor, vezes x. E eu tenho o apoio B agora, essa é a novidade, né? Eu tenho dois apoios para avaliar, então eu tenho o apoio B. E observem que o B está exatamente na distância 4, então ele é x, que é a distância até aqui, menos esses 4. Então agora eu tenho aqui o BY vezes x menos as 4 unidades. Aí, ok, então o que nós vamos ter? O M é anti-horário. O 100 vai girar também anti-horário. O A vai girar horário. E o B deve girar também horário no mesmo sentido que A. Ok, fazendo isso então, nós temos aqui que o momento vai ser igual a x² vezes 100 dividido por 2, que é 50x², que vai negativo. Depois eu tenho menos 150ax e o b, que é 450, vezes 4, vezes menos 4. Então, somando esses dois, eu vou ter 600x. E, por fim, nós temos aqui o 4 vezes 450, que vai dar 1.800 positivo e passa para o outro lado negativo. Então, observem que essa equação é a mesma que está aqui, só está no sentido trocado. Então, ok, tudo certo. A partir disso, nós vamos desenhar os gráficos, que eu já coloquei aqui, lógico, mas pensem que sempre nós que precisamos desenhar esses gráficos. E antes disso, nós precisamos dessas duas informações. O diagrama tem duas partes. Então, na primeira, eu tenho de 0 a 4. Na segunda, eu tenho de 4 a 6. Então, é importante que nós precisamos perceber isso. E olhando aqui o primeiro gráfico, o primeiro diagrama, nós temos retas inclinadas. Então, esse gráfico pertence à força que é a força de cisalhamento. Então, observem que ele começa em 150, como mostrado aqui, 150 menos 100. Então, 100 é a inclinação desse gráfico, e ele vai caindo de 100 em 100. Depois, na segunda parte, que é essa daqui, ó, ele sobe para 600. Só que esse 600 é como se ele estivesse começando lá em cima no 600. Então ele vem caindo dessa forma. E como que eu descubro esse ponto? Quando eu acho este daqui de baixo, pelo gráfico ali de cima, eu sei aqui que o BY ele vale 450. Então, como ele aponta para cima, ele vai subir o gráfico em 450 unidades. E a partir disso eu continuo com ele. Agora, em relação ao momento, é um pouquinho mais complexo, porque eu tenho uma equação de segundo grau, né? Eu tenho uma parábola. E aí nós temos um pequeno problema, mas nós podemos calcular alguns pontos, plotar no gráfico e fazer o desenho, não tem problema nenhum. E, de novo, eu vou ter duas partes, né? A primeira corresponde a 0 a 4, depois observem que o gráfico muda, porque eu tenho a segunda parte que é diferente. Um detalhe muito importante é que no Brasil esse gráfico é invertido. Então a parte positiva fica embaixo e a parte negativa fica em cima. Então cuidado com isso em outras disciplinas. Eu gosto de tratar ele assim agora, do jeito que deveria ser. Mas quando você chegar em estática 2, a estática 2 ela vira para engenharia civil.
Ela não é tão geral, igual a estática 1 é. Então vocês vão perceber que esse gráfico vai inverter. Mas a conta é a mesma, né? O que vai acontecer aqui? Você só vai trocar os sinais. Só isso. Não tem nada demais. Então, nós tiramos algumas informações de tudo que nós fizemos. A primeira é que as extremidades sem cisalhamento, eu tenho ela dada aqui na extremidade direita. Então aqui eu não tenho cisalhamento atuando. Ou seja, não tem força e não tem apoio, né? Com o momento igual a zero, ele ocorre nas extremidades da viga. No apoio aqui do meio, não. Do meio, entre aspas, né? Então o apoio que não resiste ao momento, não tem momento. E se eu não tiver um momento concentrado, que isso pode acontecer, eu também não tenho momento. Então ele vai ser igual a zero. E eu também posso tirar daqui o momento máximo, e vocês vão ver logo que o momento é dado por dm dx igual a v. Então lembrando que um ponto máximo de uma derivada pode ser encontrado quando eu calculo a derivada igual a zero. Então dm dx igual a zero é um ponto máximo. Como é igual a zero e dm dx é igual a v, então toda vez que eu tenho aqui um v igual a zero, provavelmente eu vou ter um ponto de máximo na minha equação, que é a equação do momento. Então observem aqui, ó, esse aqui é um v igual a zero. Então aqui embaixo eu tenho um momento máximo. Só que aqui eu também tenho um momento máximo, mas aqui eu tenho v diferente de zero. Só que aqui é outra situação. Estou fazendo uma transição de gráficos. Observem que esse gráfico é o de 0 a 4 e esse aqui é o de 4 a 6. Então aqui é uma transição, por isso é outra situação. Depois nós temos o exemplo 7. Melhor, 7 não, é 8, né? Aqui eu coloquei. Coloquei 8. Então aqui nós temos o exemplo 8.5. E ele traz essas vigas aqui que eu separei e pede para você desenhar esses gráficos, fazer o cálculo. Vou colocar ela até aqui em cima junto. Então tem esse conjunto aqui, ele pede para você fazer o cálculo de todas as equações relacionadas e fazer os gráficos, que eu já coloquei esses gráficos aqui. Mas a gente pode pensar em uma, pelo menos aqui na primeira, que é relevante. Vamos observar primeiro. Se a gente quebrar primeiro em qualquer ponto ali, o que eu vou ter? Vou colocar aqui que é A. Eu sei que as reações em A vão ser W0L dividido por 2, porque W0L é o peso, é a carga. Né? W0 é uma carga, vezes o comprimento é a carga total. Como a viga é simétrica, vai metade para cada lado. Então eu já tenho aqui as reações, e a partir disso eu consigo quebrar a viga para fazer aquele cálculo. E quando eu fizer isso, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o apoio A, vou ter a força distribuída, né, o W0, e vou ter aqui um ponto que é um ponto quebrado. Nesse ponto quebrado eu vou ter a atuação de um momento, de uma força axial e de uma força V qualquer. A partir disso, então, nós podemos fazer aqueles cálculos, né? O somatório das forças primeiro, onde eu tenho aqui a reação A. Aqui eu tenho a força distribuída, W0. Então, observe que eu tenho um momento anti-horário. Não, momento não. Eu tenho a força V negativa. Depois eu tenho W0 vezes L, que é a carga que atua nessa viga. E também tenho, e negativa, né? E também tenho o W0L sobre 2, que é a força em A. Então isso aqui precisa ser igual a zero. A partir disso nós tiramos a primeira equação. E essa primeira equação vai ser V
W0L sobre 2 menos W0L vai dar menos W0L sobre 2. Mas antes, na verdade, vamos fazer outra coisa aqui, né? Porque aqui eu não estou com a viga inteira. Então eu estou calculando só em x. Vou até colocar de azul. Então a partir disso, agora sim, minha equação muda um pouco, né? Quando eu passo o v para o outro lado, ele fica positivo. E aí eu fico com o seguinte: W0 vezes L sobre 2 menos x. Isso, agora sim. Para o momento, eu posso fazer a mesma coisa. Então, tem o somatório do momento em relação a esse ponto ali. Né? Um ponto, vamos chamar de ponto D aleatoriamente. Então, o que eu tenho nesse ponto D? Eu tenho ali um momento anti-horário, uma força W0x vezes a distância que está em x sobre 2 e uma força AY vezes x. Isso é igual a zero. Então, W0 gira anti-horário e A gira horário. Então, a partir disso, eu tenho aqui o seguinte. M. Aí, lembrando que o AY é o W0L sobre 2. Então, eu tenho o seguinte aqui. Se M vai ser W0L sobre 2 vezes x do A, vai passar positivo, menos W0x² sobre 2. Então, a partir disso, eu posso escrever agora a equação do momento, que vai ser W0 W0x. A gente pode colocar nesse formato? Não, deixa o x lá dentro. Então, vou ter isso aqui, W0L vezes Lx sobre 2. Esse sobre 2 dá para tirar, né? W0 sobre 2 vezes Lx menos x². Então, essa daqui é a expressão. E aí, a partir disso, a gente pode fazer para cada uma das vigas e nós vamos obter esses diagramas todos. Então, testem essas possibilidades e nós vamos finalizar, então, o capítulo aqui no 8.3. Então, a ideia aqui do 8.3 é mostrar que nós temos relações matemáticas entre momento e cisalhamento, né, e força distribuída. E a partir disso nós podemos usar equações diferenciais e o equilíbrio de seções diferenciais. Então, aqui eu estou pegando primeiro uma variação da seção, mas nós vamos levar isso a um diferencial. Então, observem o seguinte. Se eu realizar o somatório aqui das forças em Y deste pedaço de seção que está equilibrado, então esse pedaço de seção tem os momentos do lado, ou melhor, as forças do lado direito que nós separamos anteriormente, né? As forças do lado esquerdo, e aí observem que o equilíbrio é um pouquinho diferente agora, porque eu estou avaliando a estrutura completa, né? Eu tenho a carga que atua em cima e cada pedaço que eu ultrapasso, então eu tenho um M mais ΔM e um V mais ΔV. Como na normal ele já está equilibrado, me resta avaliar as forças verticais. E a partir disso nós temos o seguinte. Eu tenho V menos W ΔX menos V mais ΔV. Essas são as forças que eu tenho aqui dentro, então isso é igual a zero. É muito lógico ver que V com V se anulam, e a partir disso eu tenho um ΔV que eu vou passar para o outro lado. Então eu tenho aqui ΔV, que vai ser igual a menos W ΔX. E é fácil perceber que isso aqui forma uma equação nesse formato. E nós podemos expandir essa equação para uma ideia diferencial, onde eu tenho então que dV dx é igual a menos W, que basicamente é aquela equação que nós utilizamos para calcular uma força distribuída. De modo semelhante,
nós podemos calcular o somatório dos momentos. Então, como eu estou escolhendo o ponto A, eu tenho aqui o seguinte: eu tenho os dois momentos que atuam na seção, então o momento positivo M mais ΔM, mesmo que eu calcule sobre esse ponto, ele não é anulado. Depois o menos o M do outro lado. Agora eu tenho a força V vezes o ΔX, e ela vai girar horário. E por fim eu tenho a força W ΔX vezes um ΔX sobre 2, que é a metade da distância. Ela gira horário. E assim nós temos então o equilíbrio da seção. De novo, nós vemos que M com M se anulam e sobra essa estrutura aqui, que eu vou escrever ela, mas a gente vai observar uma coisa interessante. Então eu tenho ΔM igual a V ΔX do outro lado, mais W ΔX quadrado dividido por 2. E isso é igual a zero. ΔX quadrado é uma variação pequena. Em termos de diferencial dx infinitesimal, isso aqui é muito pequeno ao ponto de poder ser descartado. Então, esse termo é o termo que nós vamos descartar dessa expressão. Então, isso aqui nós vamos tomar como zero. E a partir disso, eu vou ter o seguinte, que esse ΔM dividido por ΔX é igual a V, que nós comentamos anteriormente. Assim, quando eu levo o meu ΔX para um dx, então eu tenho uma expressão nova, né, que dm, e aí cuidado que esse dm é de momento, tá, né, diferencial de massa. Então dm é igual a V dx, o que nos permite escrever então que dm dx é igual a V. E essa expressão diz que a derivada ou a taxa de variação do momento em relação à posição é igual à força de cisalhamento. Então é isso que nós estamos escrevendo. A partir disso nós vamos então determinar algumas relações agora integrais referentes a essas descrições que nós fizemos. Então quando eu tenho aqui o dv igual a menos w dx, eu posso escrever outra expressão, uma expressão agora integral, onde eu tenho aqui um v do ponto que eu estou avaliando até o v dv, que vai ser igual à integral de menos x desse ponto a x w dx. Então, nós chegamos a essa expressão que pode ser melhorada da seguinte forma: V é igual ao V do ponto, menos a integral do x do ponto a x, w dx. Então essa é a nossa primeira expressão integral. A outra está relacionada a essa aqui de cima, né? dm é igual a V dx. E de modo semelhante nós podemos fazer agora com a integral de dm, e esse dm vai variar do m do ponto a m, que é igual à integral de v dx, que varia aqui do x do ponto até x. E de modo semelhante, nós temos então que m é igual a esse m do ponto, mais a integral de xp de x, de v dx. Essas expressões, embora pareçam irrelevantes, elas não são. Essas expressões vão ser muito utilizadas em um futuro próximo, então é extremamente relevante que vocês tenham afinidade com elas, entendam cada uma. Mas ainda eu quero dar uma dica muito interessante aqui. O que é W? W é o carregamento, então a carga por unidade de comprimento. Newton sobre metro é força e dx, então Newton sobre metro. Quando a gente pensa em momento, eu tenho Newton metro.
Para que o momento seja igual a V, eu tenho que Newton metro precisa ser dividido por metro. Então, Newton metro, metro com metro, sobra Newton. E aí eu tenho essa força, que é a força de cisalhamento. Ok. Então, a partir dessas expressões, nós podemos utilizar integração para obter as expressões anteriores. E assim eu trago aqui o exemplo 8.7. E neste exemplo nós vamos utilizar integração para calcular os momentos, as forças internas. Então observem o seguinte: o meu somatório de forças em Y, nós já fizemos anteriormente, só que eu fiz de forma muito reduzida, né? Então é 0Wx mais BY igual a 0. A partir disso eu posso calcular o momento em relação ao ponto A, e aí eu tenho aqui W0 vezes L sobre 2 e L vezes BY. Como B gira anti-horário e esse aqui gira horário, então eu tenho essa expressão. Então nós encontramos aqui que BY é igual a W0L dividido por 2. E a mesma coisa vai acontecer com AY. A partir disso, nós podemos utilizar essa seção. Essa seção foi tirada no ponto próximo de A, tão próximo que a distância pode ser aproximada por 0. Nesse ponto, o que acontece? Eu só tenho força atuando, né? Eu não tenho uma força que possa gerar momento aqui. Então, para esse ponto, nós vamos ter o seguinte: se eu calcular o somatório das forças em Y da seção, eu tenho aqui o meu AY e menos o V. Né? No caso aqui até um VA, porque está tão próximo. Então isso vai ser igual a 0. A partir disso eu tenho então que o VA é o próprio W0L sobre 2. De modo semelhante, para calcular o momento, na verdade eu não tenho nenhuma força próxima que permita esse cálculo. Então eu tenho só o MA igual a 0 e MA igual a 0. E ok. A partir dessa expressão, nós podemos utilizar integração e determinar aqui uma expressão para V. Então, observem que dV dx é menos W. E dm dx é igual a V. Então, se eu utilizar dm dx, então dm dx igual a V, nos leva a... Na verdade, vamos utilizar a outra primeiro, porque aqui eu vou obter uma expressão para o momento, né? Então, vamos utilizar dv dx, que dv dx é igual a menos W. E a partir daqui nós podemos obter uma expressão. Por quê? Porque nós já conhecemos o V do ponto A. Né? Observem aqui, eu tenho V de P e V. Então eu já conheço esse valor aqui. Porque a integral de dV vai ser o próprio V. Então observe o seguinte. Do V do ponto a V dV, isso aqui é igual a um ΔV. Né? A partir disso eu tenho então o seguinte. Um V que eu não sei, e o outro que é o W0L sobre 2. Esse eu já conheço. E agora eu tenho a integral do outro lado, né, que é menos a integral de W dx. Dx varia de 0 a L. Então eu tenho menos WL. A partir disso, então, eu consigo juntar as duas expressões, que ficariam da seguinte forma. V menos W0L sobre 2 é igual a menos W0L. Então, a partir disso, eu determino uma expressão para V, que é W0L sobre 2 menos W0L. Só que isso é válido quando eu quero calcular
para a viga inteira. Então, nós vamos fazer uma pequena alteração. Aqui, eu vou colocar um ponto X qualquer, porque a partir disso eu tenho aqui um ponto X qualquer. E aí, observem que essa expressão é a mesma que nós definimos aqui em cima. L sobre 2 menos X. Então, eu posso melhorar isso aqui assim, ó. W0 igual a L sobre 2 menos X. Observem que é exatamente a mesma coisa. Então, ok. Fizemos isso para V. Vamos utilizar o mesmo raciocínio agora para W. Ou melhor, para M. Né? dm dx é igual a V. Então, a integral de dm em m do ponto até m é um ΔV. Mas nós já sabemos que o MA é zero. Então, se eu tomar o ponto x igual a A, que é zero, eu sei então que isso aqui me dá apenas o m. Fazendo o mesmo raciocínio agora aqui para a integral de v dx de zero até um ponto x qualquer, nós já temos aqui de cima a expressão, né, para esse v. Então, esse aqui é o v. Então, de 0 a x dx, eu tenho aqui W0 L sobre 2x menos W0 x quadrado sobre 2. E essa expressão nós podemos de novo melhorar do modo que estava dado lá em cima. E aí observem que na integral de dm, ou melhor, o m vai ser igual ao m do ponto mais a integral de v dx. Só que esse m do ponto aqui, ele é igual a zero, porque nós tiramos daqui de cima, algum lugar. Aqui de cima, o MA é zero. Então, o que nos resta aqui é que M é igual a essa expressão ali, que é W0 sobre 2 de Lx menos x quadrado, que observem que é a mesma expressão daqui de cima. Então, assim, nós podemos utilizar cálculo integral. Ok, então, nesse semestre nós finalizamos esse capítulo por aqui, dando essa parte teórica fundamental.